Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e hoje nós vamos falar sobre censo e raça com enfoque nas candidaturas negras. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a advogada Carla Lima. Ela é formada em Administração de Empresas pela UERJ, se formou em 1991 e é formada em Direito pela UFRJ em 1994. É mestranda em Direito Administrativo, ativista pela garantia de direitos civis fundamentais de mulheres negras e da população negra. Na atualidade, na operativa do Fórum de Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro, integrante da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB-RJ e membro da Diretoria da Igualdade Racial, também da OAB-RJ, e também da Comissão de Equidade Racial da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, ABMCJ. Doutora Carla, quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma honra tê-la aqui e falarmos de um tema que eu acho que é tão importante nesse mês de novembro, né? Sim, o mês de novembro, na verdade, concentra essas discussões em função do feriado de Zumbi. Mas eu sempre falo o seguinte, essa é uma discussão que ela é uma discussão pelo ano inteiro. Nós temos aí várias outras personalidades, entre elas o Luiz Gama, que acabou de ser considerado, ano passado recebeu a distinção em 2017 recebeu o mérito de ser advogado pela OAB, né, pelo Conselho Federal da OAB, e depois houve a distinção dele ser considerado pelo governo brasileiro como o patrono da abolição. Então a gente, na verdade, tem grandes figuras negras que devem ser tratadas nas escolas, pelas pessoas, enquanto fatos, durante todo o ano. Dando visibilidade a elas, Exatamente. Né, que é importante. Então vamos iniciar, eu gostaria de conhecer um pouco a história da doutora, como iniciou na carreira jurídica. Na verdade, o que aconteceu? Eu iniciei na medicina. Aí na medicina, eu descobri que não seria boa médica, porque na minha família eu sou a primeira a ter terceiro grau. Então, nós somos a primeira geração, eu e os primos, irmãos, somos a primeira geração a ter terceiro grau. Então, eu comecei na medicina, só que não daria uma boa médica, e descobri isso, e aí fiquei matutando, como a gente diz, para como levar isso com meus pais, principalmente com meu pai. E então, na faculdade de medicina, eu descobri o seguinte, que eu achava interessante a parte de logística, da administração de hospitais da área de saúde. E em cima disso eu comecei na administração. Fiz concurso, fui lá, refiz meu vestibular. Na época não tinha cotas, era uma situação difícil. E na administração eu descobri direito e fiquei apaixonada. E comecei a pensar, puxa, o direito realmente me coloca em qualquer lugar. Defender a lei seria defender qualquer situação contra injustiça ou qualquer situação em que a pessoa precisa ter as suas garantias resgatadas. E aí eu fiz novo vestibular para a faculdade de Direito. Então eu estava ainda cursando a administração na UERJ, estava acabando a administração na UERJ, eu estava no quarto período, e aí passei para Direito, aí fiquei cursando os dois. Na minha família não tem ninguém dessa área, então para mim foi muito difícil pós-formatura. Entendeu? Como entrar para a carreira? Tentei concurso, passei num concurso, mas pagava pouco, porque não era equiparado na época, não fiquei. Fui para um escritório de grande porte, mas também não ia andar muito nesse escritório de grande porte. Já haviam me sinalizado, aqui vai ser seu limite. E aí optei pela questão de... participei de entidades de movimentos sociais, que eram, na verdade, o lugar na década de 90 que nos recebia e que a gente poderia até se desenvolver um pouco mais. E aí teve um momento que eu disse, não, eu vou ter que conseguir ir pelos meus pés. E aí comecei um trabalho autônomo, né? Legal. Então deixou de ser médica da saúde e se tornou, né? Eu costumo dizer que os advogados são os médicos das mazelas sociais, né? Então nós ganhamos com isso. Vamos falar um pouco, então, quais são os maiores obstáculos enfrentados pelos advogados e as advogadas negras quando eles conquistam seus espaços.
passam por dificuldades ou não? A doutora que já tem alguns anos, né, na profissão, de repente poderia me dar essa resposta. Esse ano, exatamente, 2019, eu estou fazendo 27 anos de advocacia, contando estágio e conto advogado. Já tem uma boa sempre na advocacia. E aí, antes da gente começar a entrevista, eu estava te falando, é interessante como, apesar de estarmos nos tribunais, de estarmos nas audiências, de estarmos nas petições, as pessoas ainda perguntam o meu nome. Às vezes me conhecem da lida, do comezinho das práticas de tribunal, mas continuam até hoje a perguntar o meu nome. Por aí você já vê como é que é o tratamento e o ponto de partida. Uma segunda situação, e aí eu chamo uma pesquisa que teve em São Paulo, do CERT e a FGV, que saiu na Folha de São Paulo, gerou até um burburinho o ano passado, mas que foi difícil transportar isso para uma reflexão e discussão institucionais, inclusive na Ordem dos Advogados do Brasil, é que nós não temos visibilidade nos escritórios, nos grandes escritórios. Na verdade, segundo essa pesquisa, menos de 1% de advogados nesses escritórios de grande porte. Eles fizeram uma entrevista com mais de 1.000 e tantos questionários junto a esses escritórios de grande porte em São Paulo. Menos de 1% são advogados negros. Então, é um percentual tão ínfimo que eles nem conseguiam contabilizar esse percentual. 9,8% é a critério da diversidade, que o escritório quer demonstrar para o público, que também hoje os grandes escritórios têm essa área da responsabilidade social, né, forte, como market, né, o share market, eram de estagiários negros. Agora, não tem advogadas, não tem percentual, não tem nenhum percentual ínfimo de advogadas negras. E não acredito que o Rio de Janeiro seja muito diferente. Quando a gente olha, basta você estar nos tribunais, eu faço sustentação em tribunal, eu vejo que não é muito diferente. Então, quando tu me perguntas assim, qual é a realidade da advogada negra no Rio de Janeiro? Ela é autônoma, trabalha como RPA ou PJ, pode até ter uma pequena amplitude, como é o meu caso, trabalhar para empresas, para entidades de grande porte, mas sempre vai estar recebendo menos, sempre vai estar fazendo um trabalho mais volumoso e sempre vai estar sendo exigida mais. Que lá nos Estados Unidos eles chamam isso do tax nigger, né? Que é o tributo de ser negra. E é difícil explicar isso no dia a dia, porque muitas pessoas encaram isso como um mimimi. Mas isso não é um mimimi, isso é a prática, né? Isso é a realidade, né? Prática, é a materialização do racismo no seu dia a dia, que é um volume de trabalho maior, é uma densidade e com menor reconhecimento, inclusive financeiro. Então essa é a realidade de uma advogada já com uma trilha, já há muitos anos de prática, como outros que eu conheço. Grandes advogadas negras, por exemplo, a nossa conselheira do pleno da OAB, que é suplente, a doutora Mônica. Poucas pessoas conhecem, sabem que ela é uma grande advogada na área trabalhista. Outras na área criminal. Você tem a Glaete, que inclusive sofreu aquela situação de desagravo. Uma ótima advogada negra na área criminal com mais de 20 anos de prática. Então, na verdade, você tem advogadas trilhando um caminho de saber, um caminho de prática jurídica, com várias peças em tribunais. Quando você procura lá no Google, muitas peças em tribunais, mas que não tem o reconhecimento, porque não tem a visibilidade, porque não está linkada a um grande escritório, porque não tem a estrutura e possibilidade de segurança de um networking anterior que vem da família, que vem de uma reprodução do que a família te transporta em nível de conhecimento dentro do meio jurídico, entendeu? Então essa é uma realidade. É meio um estranho fora do ninho, né? Sim. Tanto caminhando sozinho. E como se fazer para tentar mudar essa realidade? Por exemplo, a doutora tem quase 27 anos, então são muitos anos, tem muita história para contar, muitas peças, né, muitas defesas. Como que a doutora olha para se fazer? O que vem sendo feito para dar essa visibilidade a esses profissionais do direito, essas advogadas negras, esses advogados negros? Existe algum trabalho que vocês vêm desenvolvendo para tentar mudar essa realidade? Um primeiro passo que eu venho discutindo muito a partir lá do ativismo com mulheres negras, e aí dentro desse ativismo encontrando advogadas negras do estado do Rio de Janeiro pelo Fórum de Mulheres Negras, a questão de como a OAB pode
realizar ações especiais que fortaleçam essa atuação da advogada negra. Quando a gente pensa que menos de 1% de advogados negros estão nos grandes escritórios e que não há percentual de advogadas negras, a gente, olhando para a nossa instituição, quantas ações especiais, quantas ações que assegurem que esse advogado tenha um ponto de partida, tenha um auxílio para que saia de um ponto de partida igual, ou pelo menos mais aproximado de advogados e advogadas brancas, vem sendo realizadas. Então a gente começou lá na OAB através, e aí eu tenho que realmente, não posso me esquecer, que essas últimas gestões da OAB, elas vêm realmente dando esse espaço, promovendo que esses espaços aconteçam. Logicamente que se eu for olhar para o Conselho Pleno da OAB, que hoje tem 155 conselheiros entre titulares e suplentes, e eu só vejo 3 conselheiros negros, sendo 2 mulheres, que é a Mônica, a doutora Mônica, e a doutora... esqueci o nome dela. Vou me recordar daqui a pouco, não por falta Ai, peraí, tem o nome dela. Patrícia Romano, que eu acho que tem que ser citada, a doutora Patrícia Romano. E o homem, que é o advogado negro, que é o doutor Humberto Adame. O que acontece? É 1,97%, 1,97%. Então, quer dizer, a gente está muito distante, por exemplo, de um equilíbrio de gênero. Você hoje já tem 20 e poucos % de advogadas brancas dentro do conselho. E aí eu estou falando do advogado e advogada negra declarado, né? Porque aí a gente entra numa discussão da autodeclaração, da subjetividade, como eu me reconheço como identidade social dentro do meu meio social e da cultura, né? Então, você pensando nisso, uma pergunta você fez para a OAB. E aí eu tenho que realmente falar que nessas últimas gestões da OAB Rio de Janeiro, que a gente vê, realmente houve um passo. Eles deram um grande passo no sentido de garantir espaços de mediação para que a questão do enegrecimento da OAB em relação a decisões, em relação ao temário dos advogados e advogadas negras se desse. E aí a gente vê o Grupo das Pretas, dentro da diretoria, agora a Diretoria de Mulheres, a gente vê a Comissão da Verdade da Escravidão, que está aí desde 2015, já com 2 livros publicados. A gente observa a Diretoria de Igualdade Racial, onde nós temos uma negra com poder, que é uma negra que fez toda uma carreira, que foi a primeira desembargadora, e vários outros negros acadêmicos, advogados, na prática jurídica, dentro da comissão, dentro da diretoria. Então, a gente observa que houve uma visibilidade. Só que, como eu sempre digo, eu tenho pressa. E aí, quando eu olho para o conselho da OAB e faço essa contemporização, eu vejo que, pensando no artigo 32 do Regimento Interno da OAB, que fala quais as atribuições desse conselho e a importância desse conselho pleno para a decisão da nossa própria profissão enquanto prerrogativa e do que significa as decisões para essa profissão, para a sociedade, porque é uma profissão de interesse público relevante e que contribui para a administração da justiça, eu penso que a gente tem que estar nesse conselho também com maior expressão. E na CVM começamos uma discussão lá em agosto de 2018. Na verdade, a CVM hoje é um espaço muito interessante, porque ela é um espaço que promove diversidade, ela não traz só pessoas, mas ela nomeia também entidades. Eu, por exemplo, fui nomeada para a CVM através de uma entidade que é o Fórum Estadual de Mulheres Negras, o que dá uma plataforma e uma estratégia para você estar dentro da CVM e te ajuda a articular melhor as discussões. Mas como advogada também, eu poderia pedir para estar na CVM e fazer a discussão. E isso é legal também, que a CVM promove essa possibilidade, essa oportunização. E aí se surgiu a discussão se no registro da ordem, nas fichas de registro, na história do registro da ordem, existia o dado de raça. E aí dentro foi levada essa discussão, isso passou a ser uma deliberação no sentido de averiguar isso, e aí o Fórum de Mulheres Negras fez essa pergunta para a OAB, através de um requerimento que se tornou um processo administrativo chamado 3838. OAB, nós temos esse dado de quantos advogados, advogadas, estagiários e estagiários negros e negras nós temos na OAB? E a OAB respondeu através de um despacho da área lá de inscrição, de registro da OAB, dizendo que não tinha.
e que estaria conversando com o Conselho Federal para providenciar que houvesse esse dado. E mais do que isso, ela mandou um ofício para a operativa, na pessoa da coordenadora, que é a Cláudia Vieira, dizendo que além de não ter esse dado, não tinha o dado de gênero. Nossa! E aí a gente virou para a OAB e falou, então a gente quer uma reunião para saber como é que a gente vai tratar isso e como é que esse movimento que já está dentro da sua casa, de advogados e advogadas negras, a partir de uma discussão de reparação e a partir de uma discussão de igualdade racial, pode estar tratando disso e pode estar interferindo em construir não só um novo registro a partir de agora para os advogados que entrem, como construir o perfil desse advogado que está aqui até hoje. E eu acho que seria uma forma também da OAB saber, sim, né, quem são os seus advogados e as suas advogadas, sim, negros e negras, né? Então, na verdade, a gente tinha nesse manifesto uma série de, digamos, de reivindicações para dialogar com a OAB. Das reivindicações foi atendida, que nós passamos, uma das pessoas, que é o Dr. Humberto Adame, foi contemplado para o Conselho Pleno como suplente, então nós agora temos 3 advogados, da lista, que temos 3 advogados, 1,97%, poderia ter menos, agora nós temos 1,97%, e continuamos o diálogo em relação aos outros pedidos. E aí aconteceu que em março veio o edital para o 5º do CNJ e CNP. E a gente considerou muito importante, novamente, numa discussão dentro da CVM, a participação de candidaturas negras, para tornar visível a nossa pauta do manifesto. Então, nós começamos a identificar candidatos, não só aqui no Rio, mas fora, inclusive identificamos naquele exato momento o Dr. Edio, lá de São Paulo, que ele tinha acabado de fazer a defesa no Supremo Tribunal Federal da questão do abate dos animais pelas religiões de matriz africana, se isso era constitucional ou não. E aí, então nós fizemos uma identificação de candidatos, começamos a fazer uma pauta, vamos identificar, e 2 candidatos a gente entendeu que teriam currículo, porque não basta também o advogado negro que não preenche os requisitos, a gente precisava ter a potência. É importante. E aí, 2 advogados se apresentaram, a doutora Ivone Ferreira Caetano, que fez uma carreira dentro da desembargadoria, mas as pessoas se esquecem que ela tem quase 20 anos de advocacia, e o Dr. Humberto Adame, que também tem uma carreira. Foi ouvidor, foi advogado, coordenador de advocacia do escritório do Banco do Brasil, tem um escritório de advocacia há mais de 40 anos, uma das primeiras OAB, a OAB dele é 800 e pouco. Então, são advogados com estrutura e carreira para enfrentar uma sabatina de CNP e CNJ. Então, fizemos a estratégia de redes sociais e, finalmente, no dia 20/5, teve problemas, inclusive, na inscrição, tivemos que fazer recurso, teve toda uma via cruzes. E aí, no dia 20/5, estávamos lá. Doutora Carla, vamos já chegando na nossa reta final. Eu sempre faço uma brincadeira com todos os nossos convidados e eu vou fazer, que é um bate-bola. Eu falo uma palavra, o que vier à cabeça da doutora, a doutora me responda. Sim. Vou começar com a sua grande paixão, que é a advocacia. Vida. Negro. Trajetória. Democracia. A conquistar. Liberdade. Ainda distante. Quero lhe agradecer mais uma vez. Obrigada por ter trazido todas essas informações de suma importância para a gente. Eu acho que é importante para nós brasileiros conhecermos todas as nossas histórias. E é importante realmente ter representatividade, né? Ter visibilidade. Realmente isso é importante. Então, quero lhe agradecer muito por ter trazido para a gente tantas informações importantes. E fico feliz e agradeço o convite. Primeiro porque parte de uma mulher, isso já me deixa fortalecida. E segundo porque a gente está falando de uma história, de uma política institucional que é interessante se conhecer, de um lugar de fala que é a OAB, que é um lugar de fala com um grande potencial de modificar e transformar, que vem agindo historicamente sempre assim. Verdade. A importância da instituição. E é interessante como é que a Candidaturas Negras, por exemplo, gerou dentro da OAB uma comenda para uma mulher negra, que foi a candidata que se prontificou, enquanto símbolo. Então, essa candidatura hoje tem uma comenda, que é a medalha de honra advogada e desembargadora Ivone Ferreira Caetano, que é um pouco essa síntese
de que temos que estar na memória. Verdade, é importante. E nós ficamos por aqui. Eu sempre finalizo com a frase da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, fortes como aço e delicadas como o mais fino cristal. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, é importantíssima a participação de todos vocês e também nos sigam lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada e boa tarde.